No Café Corporativo de hoje nós vamos falar a respeito de vendas, em especial para você que está sentindo toda essa dificuldade imposta pela pandemia. Então não perca daqui a pouco. Café Corporativo, um oferecimento Cicobi Crediacil, uma cooperativa para chamar de minha. Café Corporativo hoje aqui no canal 25, nós temos o Kleber Ramalho, meu grande amigo de muitos anos já. Kleber, seja bem-vindo ao Café Corporativo. Oi, Aguinaldo, eu é que agradeço a oportunidade. Olá, telespectador do Café Corporativo. Agradeço demais o convite e espero contribuir. O Kleber é parceiro de longas jornadas. Eu conheci o Kleber há 8 anos atrás, 9 anos atrás. Acho que foi em 2012, né? Nós tivemos aí nosso primeiro trabalho juntos. Depois disso nós fizemos alguns trabalhos em parceria. E o Kleber, para quem acompanha o Café Corporativo desde o princípio, ele foi o nosso entrevistado no programa número 4. Então, depois de 3 anos, Kleber Ramalho volta ao Café Corporativo para falar sobre vendas, né, Kleber? Legal. Tema importante, né? E principalmente nesse momento aqui que nós estamos vivendo uma dificuldade muito grande com essa pandemia, né? Não é verdade? E onde muita gente não sabe o que fazer, muita gente está perdido. Sim ou não? Sim, sim. É um momento muito difícil, Aguinaldo. Eu tenho testado, eu conversei desde o início do isolamento até esse momento, eu conversei com aproximadamente 220 empresários. Conversando, procurando entender qual o impacto e como é que ele está fazendo para lidar com isso. Então, é um momento em que a análise é sobre adaptabilidade. Eu ouvi de você, novo normal, cada vez mais normal e cada vez menos novo. E esse menos novo está intimamente ligado à adaptação nesse momento, né? Adaptação do negócio, adaptação dos processos de vendas, adaptação de produtos e serviços para o cenário atual e para as necessidades atuais do consumidor, enfim. Eu tenho falado sobre esse novo normal, menos novo e mais normal, porque eu percebo que tem muita gente se preparando para uma revolução completa, para um giro de 180 graus, né? E eu acredito sim que a gente deu um giro de 180 graus, mas ele é temporário, aos poucos ele vai voltar. Eu não digo que ele vai voltar 100% do jeito que era antes, né? Nós sim teremos que nos adaptar a uma série de ferramentas que a pandemia nos provou que funcionam, mas tem muitas outras ferramentas que a pandemia provou que funcionam só durante a pandemia, ou seja, enquanto não tem aquele recurso que nós gostávamos, que era antigo e que funcionava melhor, né? E aí, para algumas empresas o home office funciona, para outras funciona mais ou menos, para algumas empresas as reuniões via plataforma funcionam, para outras não funciona tanto, né? Faz sentido isso que eu estou falando? Totalmente, Aguinaldo. Eu não me aprofundei nesse estudo. É só uma reflexão e eu vou compartilhar. Talvez faça sentido para as pessoas. Nós levamos 21 dias para mudar hábitos. Ou seja, se você quer mudar um hábito, durante 21 dias você faça diferente e possivelmente você consolide um novo hábito. Certo? É o que diz a psicologia como um todo. Nós estamos há mais de 100 dias. Então, naturalmente, novos hábitos estão sendo implantados. E esses novos hábitos geram novos comportamentos, e esses novos comportamentos, novas necessidades. E quem está suprindo essas necessidades, eles precisam se adaptar. Então, para alguns negócios funciona muito o trabalho online, para outros menos, e vai voltar, vai ter uma onda de estabilização. Então, assim, eu atuo muito no mercado de distribuição alimentícia. E o cara me diz o seguinte, agora vai viver só de iFood? Não. Quando liberarem, as pessoas querem ir para o restaurante. Sim. Só que eu não sei exatamente os números, mas obviamente você vai ter um crescimento significativo de consumo por meio de aplicativo. Muito mais do que era antes. Sim. Então agora, amigo, eu ouvi esse termo de uma pessoa que admiro muito, que é a Camila Farani, e ela disse, agora ou é ponto com ou é ponto fora. Não tem muito diálogo. Então precisa entender um pouquinho onde é que seu negócio se encaixa. E é interessante isso, porque os próprios restaurantes, quando eles voltam a trabalhar
com protocolos, eles limitam também o atendimento, né? Então, vai haver uma parte da população que ainda vai demorar a voltar para o restaurante. Claro. Né? Então, esse menos novo e mais normal, ele vai voltar com o tempo, não vai ser assim de um dia para o outro. Olha, amanhã os governadores decretam o fim da pandemia, no outro dia está tudo lotado de novo. Não vai ser assim, mas também não vai ser o nunca mais, né? Sim. Cara, vamos falar de hábitos simples, tá? E depois a gente entra em vendas propriamente dito. Tinham pessoas que eram acostumadas a te encontrar e te dar um abraço. Uhum. E nos primeiros 20 dias, essa pessoa tinha uma dificuldade imensa. Você encontrava a pessoa, mesmo com máscara, a pessoa vinha até você para te dar um abraço, não pode, e te dava um abraço. Agora, eu nem sei mais quando é que eu vou poder abraçar uma pessoa. E ninguém fica chateado por você não Exato, cumprimentar ou seja, fisicamente. esse hábito simples, Uhum. que é a sua maneira de cumprimentar quando você encontra uma pessoa que você gosta, ou uma pessoa que você tem afeto, esse hábito simples já mudou. Ele já mudou. Então, dentro das organizações, na relação com o cliente, esses hábitos simples de relacionamento já mudaram. Você acredita que, à medida que nós tivemos a retomada das atividades, o brasileiro, por ser um povo quente, um povo latino, ele vai voltar a abraçar? Ou você acredita que nós vamos levar um tempo para voltar a esse normal? Eu acho que leva um tempo. Você acha que leva um tempo? Leva um tempo. As pessoas ainda terão restrições, porque todas as informações, eu costumo dizer, quem consegue ver o futuro agora tem ouro na mão, porque a gente não sabe muito bem, porque há pouco tempo atrás diziam, olha, se você foi infectado uma vez, você está imune, agora não está mais imune. Dura Tá 3 imune meses, né? dura 3 meses. Então ninguém sabe. A vacina, eu estou com muita fé na vacina e quero que isso saia logo, mas conversando com um especialista, ele disse, cara, a aprovação de uma vacina são 5 fases, e nós estamos avançando, indo para teste na 3ª fase. Então pode ser que a gente tenha a vacina, mas ainda assim a gente tenha restrições, então não se sabe muito bem isso. Então quanto mais rápido a gente se adaptar às regras do jogo que a gente tem agora. E você acredita que isso vai ter traz já um impacto grande nas vendas, no lojista, naquele representante comercial? Como é que é? Aguinaldo, eu sou muito grato pela amizade que eu tenho com você, porque dizem que a gente é a média das pessoas que a gente convive, e eu me orgulho muito de conviver com você, e não estou falando isso porque eu estou aqui, porque você sabe que eu falo isso pessoalmente pelo WhatsApp. Mas você me passou um podcast que eu achei sensacional, falando sobre safety car. Sim. O mercado era uma corrida, e essa pandemia representa um carro de safety car. Ou seja, quando a corrida ela tem um risco na pista, a corrida ameniza, né? Ela diminui o ritmo, as pessoas não ultrapassam, mas elas se aproximam, é isso? Exato. De certa forma, você tá impedido de acelerar muito. Acho que a única diferença é essa, porque ainda você pode fazer uma ultrapassagem, mas você está impedido de acelerar muito porque há risco aqui nesse momento. E como há risco, quem estava na frente, como você disse, eu estou replicando o que você disse, e se tiverem oportunidade, vejam os podcasts que são de grande valor. Mas se há risco, quem estava na frente se sentia incomodado, porque esse cara estava indo, ele estava acelerando, ele estava indo bem, estava vencendo a corrida. E agora, nesse momento, ele já não pode mais acelerar. E quem estava lá atrás, nesse momento, encostou tudo. Está tudo muito perto. E esse cara, eu posso falar para você que eu conversei com muitos empresários, o cara que estava apanhando, ontem eu conversei com um cara, e eu já vou lhe contar a história, mas quem estava lá atrás, agora ele tem a possibilidade de rever a estratégia. E ele está mais próximo de quem estava à frente dele na corrida. Então ele tem a possibilidade de revisão da estratégia para que quando possa acelerar, aí sim ele esteja pronto. Então a história que eu ia lhe contar é simples. Eu tenho um cliente e amigo, que eu fiz um trabalho com ele durante 1 ano, de implantação de cultura comercial. Ele estava sofrendo muito, e ele dizia, Kleber, eu não vendo, o meu comercial não anda. Quando a gente começou a diagnosticar, cara, esse cara tinha 20 milhões no funil, mas não havia gestão sobre isso. Nós implementamos um modelo de gestão, racionalizamos, criamos uma estratégia para que ele cuide disso, porque entrava 3 milhões todo ano, dentro do funil, todo mês dentro do funil dele, mas como ele não tinha gestão, ele não tinha a possibilidade
de criar, de alavancar negócio. Perfeito. Ele me ligou ontem, eu estou refazendo meu site, pedi para que ele fizesse um testemunho, ele me ligou ontem e falou, Kleber, em termos de faturamento, eu já tive faturamento melhor. Mas no mês de junho, foi o meu recorde na minha empresa de 16 anos em número de projetos vendidos. Simplesmente porque colocou estratégia. Que ele colocou estratégia, trabalhou internamente aquilo que ele pode fazer, que são as crenças, adaptabilidade, gestão e fazer o trabalho que precisa ser feito, e está jogando o jogo com as regras que estão aqui fora. Porque eu não mudo a pandemia, eu não mudo o isolamento, eu não mudo a cabeça do político. A única coisa que eu faço é olhar para dentro do meu negócio e entender como é que é a melhor maneira de eu jogar esse jogo com as regras que estão me dizendo que existem. Perfeito. Nós vamos para um intervalo agora. Depois do intervalo, nós voltamos com um pouco mais aí da sabedoria do Kleber Ramalho com essa especialidade. Eu venho aqui hoje apresentar para vocês a Sicoob Crediacil, que fica na 9 de julho, 1200, ali do lado do Burger King, aquela agência nova que acabou de ser construída ali. E gostaria de convidar você, que é telespectador aqui do Café Corporativo, a conhecer a nova Sicoob aqui em Jundiaí. Vá até lá, procure pelo Rogério Ferraz, que é o nosso anfitrião na Sicoob aqui em Jundiaí agora. Não deixa de comparecer lá. Segundo bloco aqui do Café Corporativo hoje com Kleber Ramalho. E o Kleber, interessante é que nós não falamos, né, quem é Kleber Ramalho no início, mas o Kleber Ramalho ele é um orientador comercial daqueles com bastante experiência já no assunto. O Kleber ele tem uma formação em administração, ele tem especialização em marketing e gestão estratégica, ele é formado em Life Executive e Leadership Coach, ele tem mais de 10 mil horas práticas em treinamento e orientação, trainer comportamental, tem mais de 3 mil profissionais treinados e tem uma formação avançada em networking pelo BNI Brasil. E o interessante é que o Kleber, ele é um profissional que costuma dar muito resultado. Todas as vezes que eu vi o Kleber atuar e que eu atuei junto com o Kleber, uma das coisas que a gente percebe é resultado no trabalho. Kleber, nesse momento aqui, então, o que nós precisamos mudar? Me dá uma dica do que eu posso mudar, por exemplo, num varejo, num comércio de rua, numa loja de shopping. O que eu preciso fazer para eu conseguir, pelo menos, sentir menos os efeitos dessa pandemia e dessa quarentena? Aguinaldo, sua pergunta é fantástica, cara. Nos últimos anos, eu tive algumas interações com o mercado de construção civil. E o que eu notei, interagindo com as pessoas, você tinha um empresário que atua na área de construção civil que criou estratégias pós-2014 para que ele pudesse sobreviver no mercado. Porque em 2014 nós tivemos um ponto que foi a diminuição de investimentos na construção civil. Que coincidiu com aquela eleição, né, do segundo mandato da Dilma, né? Exato. Tinha muito dinheiro da Caixa, BNDES, envolvido na construção civil como alavancagem de economia. E pós 2014, o ramo de construção civil sofreu muito. Sofreu muito. Então, você tinha um empresário que ele olhou, se adequou para dentro do negócio dele e criou novas estratégias, e esse cara estava prosperando. E você tinha empresários que ficavam se queixando da ausência de negócio. No mesmo ramo. No mesmo ramo, da ausência de negócio. E eu chamei esses caras de viúvos de 2014. Porque eles não compreenderam que o cenário da construção civil em 2014 não era um cenário real. Era um cenário que dependia de investimentos e aquilo não era o mercado verdadeiro, era uma bolha. Sim. Né? Então, quando você faz a pergunta do momento em que a gente vive hoje, e como eu disse no primeiro bloco, eu interagi com mais de 220 empresários nesse período, o empresário que olhou para dentro do negócio, fez a lição de casa num primeiro momento, cuidou das contas, fluxo de caixa,
fez o que tinha que fazer em termos de cuidar do fluxo de caixa, da saúde financeira da empresa, porque o impacto, em média, se você conversar com qualquer um, caiu em média de 60%, ou seja, o cara precisou aprender a viver com 40% da receita, esse cara tem que olhar para o fluxo de caixa. Mas passado esse período de cuidado com o fluxo de caixa, é o momento de pensar em avançar no mercado. Porque a movimentação nunca é zero. Ou pelo menos nós não estamos no zero. O mercado não é zero, claro que não é igual, mas não é zero. Talvez seja zero para quem está fechado, literalmente, né? Para quem está impedido de trabalhar. Mas para esse que está trabalhando parcialmente, não é zero. Ainda assim, Aguinaldo, por mais que o cara esteja fechado, sabe quem sofre? E aí, cara, há 5 anos eu digo para as pessoas, cuide do seu cliente, da necessidade do seu cliente, eles são mais importantes do que o teu produto. E aí você fala isso, eu sei que não é fácil fazer isso, porque quando você monta um negócio, você é apaixonado pelo que você faz, mas a grande questão, o cara que está fechado, ele sofre porque ele não sabe onde o cliente dele está. Porque o cliente dele não parou de consumir. E são das coisas mais banais. Tipo, essa semana, eu quero comprar uma camiseta polo, porque eu tenho usado bastante polo nesse período, meio que me desformalizando, porque você sabe que eu usava bastante terno, estou usando polo, aí eu comecei a notar que como eu estou usando polo, eu tenho menos polo do que eu precisava, e aí eu fui procurar para comprar e eu tive dificuldade. Mas por que eu não estou recebendo da loja que está fechado dizendo, amigo, como é que você está? Você está precisando de roupa? Cara, é que ele não sabia, ele não sabe onde eu estou. A loja não tem o mailing, né? Você sabe o que eu vi esses dias atrás? Eu vi um lojista do ramo de vestuário que ele fez aquilo que se fazia antigamente. Ele pegou o carro, é uma Fiorino, né? Não é exatamente uma Fiorino, e saiu vendendo na rua. A gente fala assim, não, mas eu vou me dar isso, eu vou me dar esse trabalho de sair vendendo na rua. O cara não quer nem saber, ele botou as roupas no carro dele, roupas relativamente interessantes, não são uma grife, mas são boas roupas, você vendendo na rua, pelo menos ele não está parado, né? Exato, meu amigo, exato. E você vai ver um crescimento imenso do mercado informal por conta disso, porque existem lacunas. Mas aí também vale a gente fazer uma crítica, né? Porque a gente está vendo muito o mercado informal crescer, enquanto o mercado formal está impedido de trabalhar. Isso é um problema que nós vamos pagar essa conta lá na frente, né? Eu não tenho dúvida disso, Aguinaldo. Mas eu vou lhe dar um dado. Eu tenho uma empresa que eu auxilio até hoje, eu não pedi nenhum contrato, continuo auxiliando todos os clientes que eu já auxiliava, mas eu tenho um cliente que caiu a média, 60%, inadimplência subiu, administramos fluxo de caixa e agora a gente está reestruturando o comercial. Só que nasceu um mercado informal, amigo. Nasceu um mercado informal, que representou 10% do faturamento no mês de maio. Ou seja, ele foi buscar esse mercado informal? Não, ele surgiu, a hora que a gente viu já estava dentro. Entendi. 10% do mercado informal. E ele só surgiu porque ainda existe a necessidade e quem era do formal não está conseguindo preencher essa lacuna, por ineficiência, de não saber onde está o cliente, de não compreender a necessidade do cliente, de não ter as interações com o cliente, ou às vezes das crenças, porque ele está preferindo se lamentar. Então, voltando à essência da sua pergunta, os empresários que estão focados na lamentação estão padecendo, os empresários que olharam para dentro, fizeram a lição de casa e começaram a estruturar o seu negócio, tem uns deles que estão prosperando. Já ouvi de mais de um. Não foi um, não foi dois, foram mais que isso. Dizendo assim para mim, sinto pelas mortes, sinto pelos meus colegas empreendedores que estão sofrendo, mas se ficasse assim para mim ia ficar bem bom. Ou seja, a pessoa está vendo o lado positivo daquilo que está acontecendo, o jogo virado, né? Ela se estruturou. Um outro case que eu tenho, um cliente, que era o seguinte, ele atendia um canal, muito bem nichado. Esse canal inviabilizou na crise, nesse momento aqui, da pandemia. Inviabilizou. Aí ele olhou para outro canal e falou, cara, eu vou para cá agora. E ele foi e começou a ter sucesso. E sabe o que ele disse para mim? Kleber, se a vacina sair amanhã, eu tenho um problema sério. Porque eu não consigo atender a demanda reprimida vindo desse outro canal. Ou seja, a minha empresa, se sair a vacina hoje, a minha empresa dobra de tamanho de um dia para o outro. E eu não consigo atender demanda porque eu não tenho estrutura para atender a demanda reprimida desse canal que eu não estou atendendo. O que você está dizendo, Kleber, é que o consumo
ele permanece, só que ele foi buscar meios que são possíveis nesse momento. Exato. E o empresário, de uma maneira geral, alguns, né, ficaram parados chorando, reclamando, enquanto que outros foram buscar esses meios que eram possíveis de vender. Né? É isso que você está querendo dizer? É isso. Se você souber onde está o seu consumidor, entender quais são as necessidades dele, você vai conseguir atendê-lo. Tem alguns casos que você vai precisar adequar o produto. Uhum. E tá tudo bem, amigo. Que é o que você falou, o cara tinha uma loja, ele começou vendendo na rua e depois montou uma loja. E agora ele voltou para ir para a rua e tá tudo bem. Se o cara não entende que não existe status no meio do empreendedorismo, o que existe é entender a necessidade, suprir essa necessidade e manter o seu negócio de pé. Muito bom. Kleber, para finalizar aqui a nossa conversa de hoje, que está chegando aqui no nosso tempo final, hoje a área de vendas, trabalhar como vendedor, é ainda uma profissão do futuro ou ela é uma profissão que tende a ser substituída pela inteligência artificial? Ai, Aguinaldo, você nem sabe o quanto você já me ensinou nessa vida. Um dia a gente estava conversando sobre a influência da tecnologia. E desde a migração do jornal, isso foi você que me ensinou, estou repetindo as suas palavras. Desde a migração do jornal para o rádio, dizem que uma tecnologia vai substituir a outra e a tecnologia vai substituir o homem. Sempre vai haver a necessidade de relações humanas nos negócios. A grande questão é que o humano ele se reposiciona cada vez que a tecnologia aparece para suprir uma facilidade para ele, para atender gerar uma facilidade. Então a tecnologia é só um recurso. As relações humanas sempre farão parte de qualquer negócio. Kleber Ramalho, muito obrigado por ter vindo novamente aqui ao Café Corporativo, né? Nós que estamos te recebendo pela segunda vez, da primeira vez era aquele cenário vermelho ainda, né? Antigo. Uhum. Nós hoje estamos aqui no nosso sofazinho, mas o conhecimento que você traz, sabe, o conteúdo que você traz, o quanto você compartilha informação, vem sempre para ajudar o nosso telespectador. Perfeito, Aguinaldo, eu que agradeço a oportunidade de contribuir de alguma forma. Eu tenho colocado como propósito da minha vida, neste momento, ajudar a salvar postos de trabalho e salvar a CNPJ, porque eu acredito que só empreendedorismo pode mudar o mundo e a nossa função é dar apoio para essas pessoas. Então, espero ter contribuído aqui com você e com as pessoas que te seguem no canal. Muito obrigado, Kleber. Então, vamos para mais um intervalinho e conhecer a nossa patrocinadora Sicoob Crediacil. A Sicoob Crediacil, que acaba de inaugurar agora sua unidade nova em Jundiaí, te convida a conhecer as instalações, o seu pacote de serviços dos mais variados tipos. Tudo que um banco tradicional tem, uma cooperativa também tem, só que a negociação e o atendimento são completamente diferentes. Vá até lá, é aquela que tem ali ao lado do Burger King, na 9 de julho, perto da Barão de Tefé, e procure o Rogério e diga que você conheceu aqui no Café Corporativo. O atendimento será diferenciado. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo. Acabamos de ver a nossa Sicoob Crediacil, do nosso colega Rogério, que é o gerente que representa a Sicoob aqui na cidade de Jundiaí. Obrigado, viu, Rogério, por estar conosco aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que nós acabamos de conversar com o Kleber Ramalho, sobre a importância de nós nos reinventarmos. Eu quero levantar uma questão que é da tecnologia. Muita gente fica preocupado em achar que essa tecnologia que chega agora no momento que nós estamos em distanciamento social, que ela venha no futuro substituir o ser humano. E ela vai substituir, sim, alguns seres humanos que estão despreparados para mudarem a sua forma de atuar. A tecnologia sempre vem para gerar mais emprego, isso é histórico, sempre foi assim, vai continuar sendo assim. A tecnologia gera novos postos de trabalho. O problema é que o ser humano está acostumado a fazer uma coisa e não está disposto a se adaptar a fazer outra. Então, quando a tecnologia chega para fazer aquilo que o ser humano não gosta de fazer, aquele ser humano que não está afim
de se movimentar e de aprender coisas novas, ele fica sem trabalho, porque aí ele começa a competir com o robô e, de uma maneira geral, em ações que são repetitivas, o robô é mais competente. Sabe onde o ser humano é mais competente? Naquilo que é criativo, no relacionamento com as pessoas, no sorriso, não é verdade? Você entra no shopping, a Cancela fala bom dia para você, mas não é o mesmo bom dia do vendedor da loja, né? Agora, se você é um vendedor de loja e fala bom dia igual a Cancela, aí o seu consumidor vai preferir a Cancela. Então se liga nisso aí, seja humano, não seja robô, que você sempre vai ter trabalho para fazer. Esse é o nosso Café Corporativo e eu convido a você, que é nosso telespectador, a seguir o Café Corporativo no YouTube, a também acessar o meu site pessoal, que é www.aguinaldooliveira.com.br, e aí acessar os podcasts que o Kleber Ramalho havia comentado e havia sugerido. Então, um grande abraço para você que está em casa e uma excelente semana. Café Corporativo, um oferecimento Cicobi Crédito Acil, uma cooperativa para chamar de minha.